mas a ideia mesmo de captar a atividade elétrica do coração começou em 1887, final do século XIX, com Augusto Oller. Ele fez isso com o cachorrinho dele, com o bulldog dele. Ele já tinha uma ideia de que era capaz, que era possível captar a atividade elétrica do coração na superfície do corpo. Obviamente que ele não usou de recursos que fossem capazes de amplificar essas ondas e mesmo separar essas ondas de uma forma muito clara. Então, ele basicamente ele registrou a atividade elétrica do ventrículo, mas a ideia inicial foi dele. Tá? Então, aqui está o cachorrinho, a foto de August Oller, a ideia, né, dele de registrar na superfície o primeiro sinal elétrico registrado através do osciloscópio que ele tinha. Né? E ele não, naquela época não existiam amplificadores que tivessem a capacidade de aumentar, de ter um ganho sobre o sinal biológico sem introduzir muito ruído. Isso não existia na época. Quanto mais se aumentasse a amplitude do sinal, mais ruído viria e menos claro ficaria realmente identificar qual era o sinal vindo da atividade elétrica do coração. Aí Einthoven, ele, a partir dessa ideia, ele melhorou os equipamentos e ele desenvolveu uma nova forma, onde ele colocou um eletrodo que seria terra, né, que estaria anulando a entrada de sinais não desejados, e ele pegou e mediu uma atividade elétrica do coração de uma forma bem mais clara, tá? Onde ele postulou, a partir disso, ele ganhou o prêmio Nobel em 1924, que a intensidade da corrente elétrica produzida pelo coração é transmitida para a superfície corpórea, coisa que August Oller já tinha proposto, sendo possível captar as diferenças de potencial elétrico entre dois pontos na superfície por meio de eletrodos de superfície fixados à pele. Então, o que ele fazia era isso, ele registrava num ponto e media a diferença em relação ao outro ponto. E ele construiu as ondas do eletrocardiograma, as deflexões do eletrocardiograma, tá? Muito bem. Apesar de ser um método do século XX, tá? Final do século, né, essa ideia começou no final do século XIX, mas foi realmente estabelecida no século XX, ele tem mais de 100 anos, mas ele é usado até hoje. Tá? A maioria quer dizer, para não dizer só totalidade dos procedimentos cirúrgicos, você tem que fazer um eletrocardiograma antes, tá? Fora que ele é um instrumento de investigação diagnóstica de rotina na prática cardiológica. Aí a gente vai se lembrar assim, mas às vezes o paciente tem uma doença coronariana, passa mal, a gente faz um eletrocardiograma de repouso e está normal. Perfeito. Né? Tem vários casos de pessoas que têm doença coronariana que ainda não infartaram, que passam mal no esforço, em pequenos esforços, tipo subir uma escada, subir uma ladeira, se sentem mal, chegam no hospital, fazem eletrocardiograma, fazem o exame de sangue, dá negativo para a troponina e o eletro está normal. Mas, se você colocar esse paciente num teste ergométrico, monitorando a atividade elétrica do coração, você vai pegar, pela atividade elétrica registrada durante o exercício, um sinal de isquemia, que é a isquemia diante do esforço. Tá? Então, aquele paciente é colocado na esteira ergométrica, quando ele começa a fazer o exercício, tem uns que chegam até a correr, interrompem por exaustão, quando você vai correlacionar essa exaustão no eletrocardiograma, você vê que ele tem um supradesnivelamento, por exemplo, indicando que ele tem, sugerindo fortemente que ele tem uma doença coronariana. Você faz um cateterismo, você pode fazer cintilografia, mas ela pode dar falso negativo. Eu sou mais, apesar de ser invasivo, de um cateterismo, e você vê a obstrução nesse paciente. Né? Foi assim que a gente descobriu a obstrução no meu marido. Ele já pedalava 60, 80 quilômetros, corria, fazia jiu-jitsu, não tinha problema nenhum, nunca tinha passado mal, um dia ele passou mal, subindo a ladeira da rua.
E aí começou a passar mal com frequência, e nada. Eu falei assim, faz um teste ergométrico. Fizemos o teste ergométrico, ele tinha um supradesnivelamento por esforço, né, isquemia por esforço. Quando fez o cateterismo, ele tinha 100% de obstrução de descendente anterior, 75% de circunflexa, né, e descendente anterior irriga 70% do miocárdio esquerdo. Ele não tinha infartado. E aí ele colocou os stents e tudo, mas a doença dele é muito agressiva, ele toma uma série de medicações, enfim. Mas continua praticando atividade física até hoje sem problema nenhum. Mas foi o eletrocardiograma que apontou isso, como tem vários outros casos que são assim. As pessoas fazem isquemia de esforço, então o eletrocardiograma de repouso é normal, mas os sintomas do paciente indicam ele para um cateterismo, e você chega lá, indica ele para um teste ergométrico, você pega a isquemia de esforço, e quando você faz o cateterismo, você descobre onde é a obstrução, e depois faz a angioplastia, tentando colocar os stents para ver se revasculariza, e não precisa fazer uma cirurgia com circulação extracorpórea, né, uma cirurgia aberta, né. Então, o eletrocardiograma passa a ser a base de muitos outros métodos de investigação, como eu falei, o teste ergométrico, o Holter, que é o monitoramento eletrocardiográfico por 24 horas, tá certo? Onde a gente aconselha os pacientes a manterem as atividades normais. Então, por exemplo, eu não consigo ir para a academia com esse aparelho de Holter, mas faz uma caminhada, que é um esforço físico que vai apontar caso você tenha alguma alteração, tá certo? Então, o eletrocardiograma, ele continua sendo a base da estratificação de pacientes com doenças cardíacas, tá? Muito bem. Então, o que representa o eletrocardiograma? Ele é o registro extracelular da atividade elétrica cardíaca. Por que registro extracelular? Porque os eletrodos são colocados na superfície do corpo. Ele é de baixo custo, ele é não invasivo, então não tem risco. Ele é disponível na maioria, na totalidade das suas unidades de saúde. O que pode acontecer, às vezes, é não ter papel para o eletrocardiograma, né? É uma execução rápida e fácil. É um exame complementar, então ele junto com a prática com a realização dos outros exames, ele fecha o diagnóstico, aí você vai dizer, sim, mas um paciente, como no caso do seu marido, que o eletro de base dava normal, mas só pegou no teste ergométrico. Sim, mas o eletro de base, junto com o resultado do teste ergométrico, mostra que ele tem uma doença isquêmica, mas que ele não infartou ainda, tá? Ele detecta qualquer alteração elétrica cardíaca decorrente de outras causas primárias. Então, você pode ter uma alteração no eletrocardiograma, que a causa primária é o coração, ou seja, você tem um feixe anômalo, você tem uma fibrose numa determinada região de condução do impulso elétrico, enfim, você pode ter uma causa primária. Mas ele também pode revelar alterações elétricas que são decorrentes de outras causas. Por exemplo, problemas hemodinâmicos, perfusão coronariana, por exemplo, alterações hormonais. Então, você tem um feocromocitoma que aumenta muito a liberação de adrenalina, isso afeta o coração, alterações da tireoide, distúrbios eletrolíticos, desautonomia, ou seja, perda do controle nervoso, regulação nervosa do sistema autônomo sobre o coração. Então, ele revela problemas no coração, tanto por causas primárias, originárias no próprio coração, ou causas externas, né, no corpo, mas outras causas externas, inclusive intoxicação por arsênico e outras drogas, tá? Quando a gente pensa em coração, a gente pensa em corrente iônica, corrente elétrica, propagação de potencial de ação em meios condutores, tá? Então, o que é o coração? O coração é um músculo que depende de uma atividade elétrica, tudo bem, tá? Mas ele é um órgão muscular imerso no corpo humano. E o que nós somos? Basicamente, água.
nós somos sais diluído em líquido, tá? Então, é um volume condutor. Então, a gente pode pensar no coração como sendo a fonte geradora de um potencial elétrico, ou seja, uma diferença de voltagem através das células, imerso no meio condutor. É por isso que a gente consegue fazer o registro extracelular da atividade elétrica do nosso coração. Tá certo? E aí, a gente vai voltar na aula da semana passada, de eletrofisiologia, onde a gente aprendeu que cada região do coração tem um potencial de ação característico. E essa heterogeneidade, falei errado, né? Essa diferença de potencial de ação entre cada região no coração é devida à distribuição assimétrica de canais iônicos, não é a mesma distribuição. Então, tem canais iônicos que eu tenho a nível de músculo atrial, que eu não tenho no músculo ventricular, a exemplo do canal de potássio sensível a ATP. Ele é extremamente importante no átrio. Tá? Eu tenho canais iônicos presentes no ventrículo que não estão presentes no nosso sino atrial, como, por exemplo, o IK1, que é importante para a manutenção do potencial de ação, do potencial de repouso no átrio, no ventrículo, em fibra de Purkinje, mas que não está presente no nosso sino atrial. O nosso sino atrial, apesar de ter um potencial de ação semelhante ao do nó AV, que é a única via de comunicação elétrica entre átrio e ventrículo, em situações fisiológicas, ele tem uma densidade maior de canais de cálcio, um maior número de receptores beta-1 que o nó AV, e isso confere ao nosso sino atrial uma frequência de disparo superior ao nó AV e à própria fibra de Purkinje. Então, cada região do coração vai ter a sua morfologia peculiar de potencial de ação. E o que a gente enxerga no eletrocardiograma? Qual é a relação do registro da atividade elétrica extracelular do coração, que é o eletrocardiograma, com esses potenciais de ação? O que eu estou enxergando no eletrocardiograma é o somatório desses potenciais de ação. Um eletrodo na superfície do corpo, ele não tem como registrar exclusivamente a atividade elétrica do nosso sino atrial ou do nó AV. Por quê? Porque são regiões muito pequenas, internalizadas, imersas numa grande massa muscular que é o átrio e o ventrículo mais ainda. Então, o que eu registro é o somatório temporal e espacial desses potenciais de ação. Tá certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, a primeira onda no eletrocardiograma, a primeira deflexão no eletrocardiograma é a onda P, que é uma deflexão positiva. O que a onda P representa? A onda P representa o potencial de ação na região do átrio. Átrio direito e átrio esquerdo. Aí vocês vão perguntar, sim, professora, mas cadê o nosso sino atrial? Eu não consigo registrar com um eletrodo de superfície, mas a frequência de disparo da onda P num eletrocardiograma normal reflete a frequência de disparo no nosso sino atrial. Por quê? Porque lembra que é o nosso sino atrial que tem o automatismo. É ele que tem a capacidade de espontaneamente gerar uma atividade elétrica que vai se propagar pelos átrios, atingir o nó AV e despolarizar o ventrículo. Então, a onda P, ela reflete a despolarização do átrio, tá? Que é esse aqui em verdinho. Essa despolarização atrial, ela ocorre, em algum momento, ela se sobrepõe à atividade elétrica do nó AV. Por quê? O impulso é gerado no nó sino atrial. Ele se propaga pelos feixes internodais anterior, médio e posterior, no átrio, e pelo feixe de Beckmann.
sendo que ele é localizado na porção superior do átrio direito. Então, o átrio direito começa a despolarizar antes do átrio esquerdo. É um pequeno atraso, coisa muito rápida, tá? Sendo que isso é o suficiente para ativar o nó atrioventricular, que é aqui em laranjinha, antes que ele seja capaz de disparar uma atividade espontânea. Por quê? Porque a frequência de disparo aqui é mais elevada que aqui. Então, o impulso que está vindo está sendo propagado através dos feixes internodais, eles ativam o nó AV. E aí vamos lembrar o que acontece no nó AV. O átrio tem uma massa muscular, tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo, inferior à dos ventrículos. Mas o átrio também precisa contrair para que o sangue passe para os ventrículos. Sendo que se esse átrio contrair contra um ventrículo já contraído, vai ser um esforço contrátil e vai comprometer a hemodinâmica do coração de uma forma grave. Porque aqui a força contrátil gerada é muito maior do que nos átrios. Então, o que acontece quando eu despolarizo o nó AV? O nó AV retarda a condução desse impulso. De que forma que ele retarda isso? Né? Ele tem um número menor de junções comunicantes. Vamos lembrar o que são as junções comunicantes? São aquelas estruturas proteicas entre as células adjacentes que permitem a passagem de íons e pequenas moléculas como ADP e ATP. Tá certo? Então, o número de junções comunicantes expressas na superfície das células que compõem o nó AV, ele é menor. Então, com isso, o impulso passa mais lentamente, tá certo? É só a gente fazer uma analogia assim, quando a gente vai viajar, que pega a estrada, a linha verde. Quanto menos guichês de pedágio estiverem abertos, mais lento vai ser a passagem dos carros, tá certo? Então, é como se você tivesse menos guichês de pedágio aberto. Então, os carros vão ter que enfileirar e passar mais lentamente. É o que acontece no nó AV. É uma comparação meia grotesca, mas é exatamente isso que acontece. É como se no nó sinoatrial e nos feixes internodais, nos átrios, eu tivesse um número de guichês de pedágio muito abertos, disponíveis, muito maior do que o que eu tenho no nó AV. E isso é importante, porque retarda a despolarização do ventrículo. Então, dá tempo dos dois átrios despolarizarem e contraírem, tá certo? Aí esse impulso vai despolarizar o ventrículo. Então, quando os átrios contraem, os ventrículos ainda estão em repouso. Isso é muito importante para a hemodinâmica do coração, tá? Só abrindo um parênteses, porque eu sei que vocês estão vendo fisiologia cardiovascular, os átrios, quando eles se enchem de sangue, que a pressão intraatrial, tá? A pressão dentro da cavidade atrial aumenta, isso abre as válvulas tricúspides no lado direito e mitral no lado esquerdo. E o sangue, por uma diferença de pressão, por um gradiente de pressão, escoa rapidamente dos átrios para os ventrículos. Tá? Isso representa cerca de 80% do enchimento ventricular. Os 20% restantes vão depender da contração atrial. Tá certo? Aí você vai dizer, poxa, mas só é 20%. Esse 20% em situações de aumento da demanda do débito cardíaco, tá? Numa situação de fuga, numa situação de atividade física, isso se torna um montante muito importante, tá? Então, a contração atrial é extremamente importante, porque problemas na contração atrial, a perda da força da contração atrial tem uma repercussão hemodinâmica muito importante, tanto sistêmica quanto pulmonar, tá? Tanto a nível de edema pulmonar como de edema periférico, tá? Então, são situações graves, edema pulmonar é uma situação grave, tá? Então,
é muito importante que eu tenha essa harmonia na atividade contrátil atrial e atividade contrátil ventricular, tá certo? Então, quando eu estou tendo a onda de despolarização atrial que eu registro no eletrocardiograma, eu também, embutida nela, tenho o quê? A despolarização do nó AV, tá? Muito bem. Aí, do nó atrioventricular, esse impulso passa para o feixe de His, tá? Que vai se bifurcar em ramo direito e ramo esquerdo, tá? Para depois percorrer as fibras de Purkinje e despolarizar toda a musculatura ventricular, tá? Então, essa propagação, tá, do potencial de ação pelo feixe de His e pelos seus ramos é algo também que a gente não consegue captar no eletrocardiograma de superfície, né? A gente consegue, por exemplo, pegar a atividade elétrica do feixe de His por um método invasivo, que é o eletrograma do feixe de His, que não é feito de rotina, tá? Por que a gente não consegue captar? Porque, exemplo do nó AV e do nó sinoatrial, são pequenas regiões compostas por um pequeno número de células internalizadas no meio dessa grande massa muscular. Então, é por isso que a gente, depois da onda P, que representa a atividade elétrica do átrio, a gente vê uma linha isoelétrica, tá? Na verdade, é que no eletrodo de superfície eu não consigo captar essa atividade elétrica do feixe de His. Aí depois eu tenho Purkinje, que propaga o sinal de uma forma quase que instantânea, e a despolarização do ventrículo, tá certo? A gente tem a despolarização, primeiro, da região interna, que é o endocárdio, tá? Essa região interna do coração, e depois do epicárdio, tá? Então, aqui, é importante vocês prestarem atenção nisso, tá? Isso aqui é a onda P, aqui é o complexo QRS. Então, esse triângulozinho aqui, que é a onda Q, R e S, isso tudo representa a despolarização ventricular, tá certo? Então, isso aqui tudo é a despolarização ventricular. Então, é essa porção aqui do potencial de ação, a despolarização. Depois, eu entro numa fase de platô. O que é nessa fase isoelétrica, tá? Que é chamado segmento ST. O que representa isso? Isso representa o platô do potencial de ação ventricular, tá certo? É aquele momento onde a gente viu que a gente tem um aporte grande de cálcio, a gente tem uma saída de sódio pelo trocador, a gente tem o início da ativação do retificador retardado IK, e aí fica como se fosse um platô. É nesse momento que o coração está desenvolvendo a contração. Inicialmente isovolumétrica, a gente vai ver isso em biofísica da circulação, ou seja, uma contração que ainda não é capaz de ejetar sangue. Então, a válvula, por exemplo, lado esquerdo, a válvula mitral está fechada, então não tem comunicação hemodinâmica entre átrio e ventrículo, bem como a válvula aórtica. A válvula aórtica também está fechada, então o sangue não sai para a aorta. Tá? Então, ele está contraindo isovolumetricamente, aumentando a energia dentro dele, né, a pressão, como a gente chama didaticamente, que vai mover esse sangue para a aorta, que vai ser capaz de vencer essa pressão que ele está desenvolvendo durante essa fase de contração isovolumétrica que ocorre no platô do potencial de ação. É extremamente importante para ele desenvolver uma pressão que seja capaz de vencer a resistência vascular periférica oferecida pela circulação. Tá? E aí a gente registra isso nessa linha isovolumétrica. Isso é extremamente importante, porque o prolongamento, tá, do intervalo ST ou do segmento ST, vocês vão aprender a diferença daqui a pouco de segmento e intervalo, é indicativo de que esse paciente tem grandes chances de desenvolver arritmia cardíaca. E, por fim, a gente tem a onda T, que é a onda da repolarização. Aí você vai dizer, professora,
a despolarização tem uma deflexão positiva e a repolarização também? Sim, a gente vai aprender isso. Lembra que eu falei em eletrofisiologia que o coração despolariza de dentro para fora, mas repolariza de fora para dentro, porque o epicárdio tem um potencial de ação de duração mais curta? É por isso que a gente no eletrocardiograma vê a onda de repolarização com a mesma deflexão da despolarização. Aí vocês vão dizer assim para mim, professor, esse eletrocardiograma está incompleto. Cadê a repolarização atrial? A repolarização atrial, ela não consegue ser registrada no eletrocardiograma porque ela coincide com a despolarização ventricular. Então, a repolarização atrial é uma onda de deflexão negativa, porque aí no átrio, tanto o endocárdio quanto o epicárdio têm a mesma duração, então eu despolarizo de dentro para fora, mas repolarizo de dentro para fora também, tá? Então, uma deflexão negativa, sendo que ela ocorre simultaneamente a despolarização ventricular. Então, eu não consigo captar a onda de despolarização, a onda de repolarização atrial, certo? Então, isso aí é só a sementinha inicial do eletrocardiograma, a gente vai entender depois separado cada onda. Então, o que é importante a gente ver aí é que o eletrocardiograma, ele é o somatório temporal e espacial dos potenciais de ação das fibras miocárdicas. Então, por ele ser esse somatório, é que ele vai refletir para todos nós, vai ter uma ideia de como está essa eletrofisiologia do coração. Tá certo? Muito bem. Então... Professora, bom dia. Bom dia, quem é? Sou eu, Marcos. Oi, Marcos, diga, meu querido. Voltando ali o slide, professora. Pronto. Então, significa dizer que no platô, onde ocorre a contração isoelétrica, não tem a contração nem do átrio nem do ventrículo, o sangue ficaria parado, o coração estaria acumulando sangue nesse caso? Não. Nessa fase do platô, o que está acontecendo? É muito rápido, né? Questão de milissegundos. O sangue, ele não fica parado dentro do ventrículo estagnado, porque senão ia criar trombo. Na verdade, o ventrículo está contraindo e está exercendo uma pressão grande sobre esse líquido. Tá certo? E o que está acontecendo no átrio? O átrio está enchendo. Tá? O átrio, ele está relaxado, porque ele já contraiu, tá? Então, você vê que no platô do potencial de ação, olha aqui o átrio já está repolarizando no início do platô, o que significa que eu estou tendo retorno venoso para esse átrio. Pelas veias cavas superior e inferior, o sangue está voltando da região sistêmica para o átrio, tá certo? E a nível do átrio esquerdo, está vindo pela veia pulmonar o sangue oxigenado. Então, hemodinamicamente, eu estou tendo um retorno do sangue para os átrios, então os átrios estão se enchendo de sangue, e a nível do ventrículo, eu estou fazendo uma contração que está exercendo uma pressão sobre o sangue num compartimento fechado, o que faz com que as moléculas do sangue se agitem. E aí, quando essa pressão supera uma superação muito pequena em relação à pressão que está na aorta ou na artéria pulmonar, a válvula pulmonar e a válvula aórtica se abrem e esse sangue é ejetado dentro das artérias, tá? Sistêmica, no caso da aorta, e pulmonar para a circulação pulmonar, entendeu? Então, ele não fica estagnado, tá? Ele é ejetado dentro do ventrículo, a pressão dentro do ventrículo aumenta em relação à pressão atrial, as válvulas mitral e tricúspide se fecham, e eu começo o processo de contração ventricular, que é um processo coordenado por uma atividade elétrica e que ele é exacerbado pelo estiramento das paredes, pelo enchimento do ventrículo. Por quê? Porque quando eu exerço uma força sobre as paredes ventriculares, isso promove um estiramento das fibras musculares,
aumenta a afinidade pelo cálcio, expõe mais os sítios de ligação ao cálcio, aumentando, intensificando, potencializando a capacidade de contraste desse coração. E aí esse coração contrai e ejeta esse sangue nas artérias. Entendeu, Marcos? Te respondeu? Sim, professora, obrigadão aí. Tá? Valeu. Então, é uma questão de milissegundos, tá? Então, vamos lá. Pontos importantes a esclarecer. O fenômeno elétrico é independente do fenômeno mecânico, tá? Exatamente. Apesar do fenômeno elétrico, a gente tem um acoplamento, excitação-contração, tá? Ou seja, você tem um evento elétrico, para que você tenha um evento mecânico, você pode, por exemplo, ter o evento elétrico e não ter pulso, tá? Isso a gente vê muito em emergência. O paciente tem atividade elétrica, mas não tem pulso. Por quê? Porque o músculo cardíaco entrou em falência. Então, ele tem atividade elétrica, mas ele não consegue ter pulso. Óbvio que essa atividade elétrica tem alterações, mas ele não tem pulso, tá? Então, elas são independentes. Fisiologicamente, elas têm que estar acopladas. Você tem que ter o acoplamento, excitação, contração. Mas eu posso ter uma atividade elétrica sem ter a atividade mecânica, tá? O coração é primordialmente um órgão mecânico, ele é músculo, tá? A atividade elétrica cardíaca iniciada no nosso sinoatrial dispara e coordena a atividade mecânica, tá certo? Mas se eu tiver um problema grave no músculo cardíaco, eu posso ter atividade elétrica e não ter atividade mecânica. Quem acopla o grande astro desse acoplamento, excitação-contração, é o íon cálcio. Tá? Eu até falei para vocês de uma experiência da Bayer que ela fez, onde ela substituiu, num experimento com coração isolado, onde ela substituiu o cálcio pelo bário, e ela viu que ela tinha o potencial de ação, tinha platô, tinha tudo, mas não tinha contração. Então, ela mostrou a dissociação da atividade elétrica da atividade cardíaca. Tá? Por eu não ter o cálcio, eu não conseguia fazer o acoplamento, excitação, contração, porque sem o influxo de cálcio para a célula cardíaca, eu não consigo sinalizar para o receptor de reanodina presente no retículo sarcoplasmático para que ele libere cálcio do retículo. Tá? Que é verdadeiramente o cálcio que vai promover a contração pela quantidade de cálcio que é liberada. Tá? Então, por que isso acontece no músculo cardíaco e não acontece no músculo ventricular, no músculo esquelético? O músculo esquelético, o acoplamento é basicamente elétrico, porque o receptor de reanodina, o RY do músculo esquelético é diferente do RY do músculo cardíaco, tá? Muito bem. As manifestações patológicas podem tanto ser de origem elétrica, tá? Como pode ser hemodinâmica e refletir na eletrocardiografia do paciente, tá certo? Muito bem. Então, o que a gente pode relembrar até agora, desde a aula de eletrofisiologia, tá? O coração, ele tem regiões que iniciam o estímulo elétrico, tá? Exatamente, o nosso sinoatrial. Tem outras regiões que poderiam iniciar esse estímulo elétrico? Sim, o nó AV e Purkinje. Mas por que isso não acontece? Porque o nosso sinoatrial é o que tem a maior frequência de disparos, porque tem a maior densidade de canais de cálcio e a regulação beta-adrenérgica mais evidente, com o maior número de receptores de beta-1. Tá certo? Muito bem. Aí, então, para que vai servir essas duas regiões especializadas? Ou seja, especializadas porque tem fibras musculares diferenciadas com uma outra função. Então, o nó AV e Purkinje agora perdeu a sua função, já que eles não conseguem gerar uma atividade espontaneamente, não. Eles se tornam zonas especializadas em condução do impulso. Tá certo? E essas zonas especializadas em conduzir o impulso se dividem em dois tipos, tá? O nó AV, que é a zona que retarda a condução desse impulso, que a gente já viu quão isso importante é a nível hemodinâmico, tá? Então, são zonas que retardam
o percurso dessa corrente elétrica, ou seja, retarda a propagação do potencial de ação de uma parte da musculatura para outra, no caso do átrio para o ventrículo, tá? E zonas especializadas em conduzir esse estímulo para o músculo cardíaco e levar condução para dentro dos ventrículos, resultando na contração. Quem são essas zonas especializadas? Desculpa, é a fibra de Purkinje, tá? As fibras de Purkinje, que se originam a partir da ramificação do feixe de His e que penetram como se fossem raízes de árvore na musculatura, conduzindo esse impulso muito rapidamente para evitar justamente o que Marcos pontuou, que é a estagnação do sangue dentro do coração. Se o sangue fica estagnado dentro do ventrículo, ele vai coagular, vai formar trombo. Então, rapidamente esse impulso se propaga pelo ventrículo e vai gerar uma contração para gerar uma força, uma energia cinética que vai mover esse sangue para dentro da aorta, né? E da artéria pulmonar. Muito bem. E a zona muscular, que é a que realiza o trabalho mecânico do coração, que é o átrio e o ventrículo. Tá? Muito bem. E é muito importante essa geração de energia dentro do ventrículo para ejetar o sangue dentro do sistema arterial, tanto a artéria pulmonar quanto a artéria aorta. Vamos focar na aorta, porque é o lado do coração que tem o maior nível de energia, tá certo? Então, o que acontece? O coração, ele começa fazendo a contração isovolumétrica, que é uma contração onde não tem variação do volume, porque nem entra mais sangue nele pelo átrio, porque a válvula mitral está fechada, e a tricúspide também, do lado direito, então a gente está falando de situações fisiológicas, nem sai sangue pelas válvulas aórtica, nem pelas válvulas aórtica nem pulmonar, porque elas estão íntegras. Então ele vai fazendo essa contração isovolumétrica, isso vai gerando uma energia dentro dele, tá? Que a gente traduz como pressão, e essa pressão supera a pressão no sistema da artéria aorta, e a válvula aórtica se abre, e o sangue é ejetado para dentro da aorta, com alta velocidade, tá? Ou seja, uma energia cinética bem elevada. E rapidamente vai inverter o gradiente de pressão, que antes era do ventrículo esquerdo para a aorta, ele rapidamente inverte, porque o coração, o ventrículo se esvazia, inicia o processo de relaxamento. O que vai acontecer? A válvula aórtica, ela vai se fechar. Tá certo? Ela vai se fechar. E por que ela vai se fechar? Para que não tenha regurgitação de sangue para dentro do ventrículo, que isso representa um problema hemodinâmico. A gente vai ver isso em biofísica da circulação. Tá? E isso é um problema sério. Para evitar esse problema, essa válvula se fecha. O que a gente tem na base da válvula aórtica? A gente tem o ósseo coronariano. É uma pequena região que permite a entrada de sangue para a circulação coronariana. Então, quando o sangue tende a retornar para o ventrículo e a válvula aórtica se fecha, o ósseo coronariano se abre e o sangue penetra na circulação coronariana, nutrindo esse coração. Tá certo? E é por isso que durante a diástole é o momento de maior perfusão do músculo cardíaco, ou seja, é o momento onde mais ele vai se alimentar, onde ele vai conseguir extrair nutrientes e oxigênio, tá certo? E o restante do sangue vai para o corpo. Aí você vai perguntar, sim, mas se o coração relaxou, quem é que está conseguindo impulsionar esse sangue? Porque o coração, como bomba, ele ejeta o sangue dentro da circulação, tanto pulmonar, artéria pulmonar, quanto da sistêmica através da aorta. Como é que a gente vai conseguir propagar esse sangue, já que o coração, ele vai, já que o ventrículo vai relaxar, vai repolarizar, tá certo? Então, como é que isso vai acontecer? Qual é o principal componente da parede da artéria? Somente das grandes artérias. É o componente elástico, são as fibras elásticas. Lembra do segundo grau? A energia não se perde
nem se cria, ela se transforma. Então, a energia cinética que moveu esse sangue para dentro da aorta, para dentro do sistema arterial, essa energia cinética vai promover o quê? Uma distensão da parede da aorta. Vamos pensar, pega um pedaço de elástico, tá? Elástico de roupa, um elástico que esteja bom, puxa ele com toda a força e rápido. Depois você solta. Esse elástico vai voltar com a mesma força para sua mão que ficou segurando ele, tá certo? Ou seja, a energia cinética, a energia que você impôs sobre esse elástico, a pressão que você impôs nesse elástico para distender ele, essa energia vai virar a energia potencial elástica e vai sofrer retração. Então, a energia cinética gerada pelo coração, quando ejeta esse sangue, ela é convertida em energia potencial elástica, armazenada na parede da aorta como energia potencial elástica. Quando o coração relaxa, a válvula aórtica se fecha, essa energia é devolvida para esse sangue em forma de energia cinética, ou seja, energia potencial elástica, através da retração elástica da aorta, ela é devolvida para esse sangue e esse sangue continua se propagando. Tá certo? Então, esse é o segredo do coração com a aorta, a conversa dele com a aorta e com a artéria pulmonar. A mesma coisa acontece na artéria pulmonar, sendo que na artéria pulmonar o nível pressórico é bem menor. Tá certo? Muito bem. Então, no eletrocardiograma, a gente, por exemplo, vai registrar se eu tenho problemas de perfusão da circulação coronariana. Porque eu vou gerar uma zona de isquemia, isso vai ser registrado no eletrocardiograma. Tá? Então, o eletrocardiograma, que representa o registro extracelular da atividade elétrica do coração, é o padrão ouro para o diagnóstico das arritmias cardíacas. A arritmia cardíaca, não inventa. A arritmia cardíaca é o mais fácil de pegar, é o eletrocardiograma. Seja o eletro de esforço, seja um eletrocardiograma de repouso, tá? Agora, tem que ter muito cuidado quando você analisa um eletrocardiograma. Eu conheço um caso verídico que eu testemunhei de um jovem que fez um eletrocardiograma de rotina, porque ele faz de eletro, eco, tudo de rotina, porque a mãe dele é psicopata e ele é atleta de triatlon, e ele fez um eletrocardiograma. E quando ele fez esse eletrocardiograma, por algum motivo essa mãe psicopata não pôde estar com ele, e o médico entregou o laudo para ele e disse assim, olha, procure um cardiologista, porque você tem uma frequência cardíaca muito baixa e você tem uma repolarização muito precoce, ou seja, o intervalo entre a onda T e o QRS era muito curto. Mas, por outro lado, a frequência cardíaca dele era baixa, ou seja, a onda P, a distância da onda P para o complexo QRS, ou seja, para ativação do ventrículo, era muito maior do que o normal. E aí, este menino, como todos vocês, né, que são muito brabos, mas quando o negócio aperta, corre para a mãe, ficou arrasado, né? Eu estou falando do meu filho mais velho. Mãe, eu estou doente do coração, eu não posso mais praticar esporte, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Aí eu falei, meu filho, o que foi que houve? Ele me ligou, eu estava na UFBA, eu falei, meu filho, o que foi que houve? Vamos ao médico. Aí quando eu cheguei lá, não era nada disso. Ele, como qualquer outra pessoa que pratica atividade física de grande intensidade por treino, tem frequência cardíaca muito baixa, não só por exacerbação do parasimpático, mas por um remodelamento elétrico no coração, que faz com que o coração dele tenha uma frequência cardíaca mais rápida, mais baixa, mas repolarize mais precocemente. E isso é muito importante para o coração dessas pessoas, porque faz que quando eles entrem em atividade intensa, quando eles passam, por exemplo, numa prova de Ironman, 12 horas, 9 horas em atividade física direta, o coração deles suporte, porque aí o coração deles vai ter uma faixa para aumentar a frequência muito maior e vai ter uma repolarização muito mais rápida, muito mais precoce. Então, é muito importante que você
tenha um eletrocardiograma e avalie o histórico do paciente. Óbvio que se eu tenho uma pessoa sedentária, com uma frequência cardíaca muito baixa e uma repolarização precoce, pode ser muitas coisas. Pode ser cardiopatia idiopática, pode ser doença de Chagas, pode ser muitas coisas. Mas pode ser simplesmente porque a pessoa é um atleta. Como, nesse mesmo período, a gente teve um conhecido nosso, um rapaz jovem também, que praticava triatlo, que percebeu que ele, com esforço muito menor, a frequência cardíaca dele estava subindo, estava elevando muito mais do que antes. E aí ele foi fazer os exames e realmente ele viu que ele estava com problema cardíaco, mas foi submetido à cirurgia, ficou tudo bem, já voltou a treinar, está ótimo. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Então o eletrocardiograma, ele detecta uma arritmia, ele pode detectar uma alteração no tempo de repolarização, na frequência cardíaca, na condução do impulso, que pode ser uma patologia, mas também pode não ser, tá certo? Ele tem que ser sempre encarado como um método diagnóstico complementar, um método de investigação complementar, tá certo? Ele orienta o tratamento e estratificação de risco para pacientes com suspeita de infarto agudo do miocárdio, seja o eletro de repouso, seja o eletro de esforço, tá? Ele ajuda a detectar distúrbios eletrolíticos como a hipercalemia, a hipocalemia, a hipocalcemia e a hipercalcemia. Então, aqui a gente está falando dos níveis extracelulares de potássio e aqui dos de cálcio, tá certo? Então, Oi. É Paula. Eu fiquei com uma dúvida. O intervalo QT, no caso, ele é variável conforme o valor da frequência cardíaca. Olha só, o intervalo QT, ele se relaciona à atividade do ventrículo, tá? Ou seja, o tempo que eu estou levando, o tempo de duração do meu platô e o tempo da minha repolarização, tá? A frequência cardíaca, ela está relacionada à frequência de disparo do nó AV, que é do nó sinoatrial, que a gente vê pela onda P, e o tempo de condução desse impulso pelas regiões de condução, nó AV e Purkinje. Então, a gente tem um ajuste entre o prolongamento de uma e o encurtamento da outra, tá certo? Mas eu posso, por exemplo, em situações patológicas, não ter nenhuma alteração na geração do impulso e na condução dele a nível de átrio e nó, mas, no entanto, ter um prolongamento acentuado do intervalo QT, tá certo? No caso fisiológico, né, de, por exemplo, atletas, a gente tem um prolongamento do intervalo PR, tá certo? Então, leva mais tempo para eu conduzir o impulso do átrio para o ventrículo, e a frequência de disparo é bem menor, são pessoas que têm frequência em torno de 48, 45, 50 batimentos por minuto, tá? Mas a repolarização do ventrículo, ela é mais precoce. Tá? Isso é muito importante, porque esse ventrículo tem a capacidade de retornar para o repouso muito mais rápido que outros corações. Tá? Então, isso é um ajuste fisiológico para esse coração. Mas, mas em situações patológicas, você pode não ter uma harmonia entre esses tempos. Entendeu? Por exemplo, uma onda P é muito próxima do QRS. Eu posso ter um número de complexos QRS maior do que de onda P. Significa que eu estou tendo uma taquicardia ventricular. Então, eu estou tendo um foco dentro do ventrículo que está gerando uma atividade elétrica. Tá certo? No caso que eu citei do atleta, é uma situação fisiológica. Tá? Tá certo, obrigada. Nada. Então, a gente vai ver nos exercícios da gente de biofísica, na apostila de biofísica, eu vou mostrar para vocês um eletrocardiograma normal, de um indivíduo normal, e um eletrocardiograma de alguém com hipercalemia. E vou dizer, obviamente, quem é, porque não faz parte do escopo da biofísica ensinar arritmias, mas eu vou mostrar para vocês, olha, essa situação, qual é a diferença no eletrocardiograma deles? Por que dessa diferença? Aí vocês vão buscar lá na eletrofisiologia, por que a hipercalemia gera aquela onda alterada no eletrocardiograma, tá certo?
E é um conselho que eu dou para vocês. Vocês vão ver eletrocardiograma aqui comigo. Eu não sei agora na fisiologia, porque vocês estão com 2 professores que são top de linha na fisiologia do segundo. Óbvio que no primeiro semestre, no segundo semestre, vocês tinham Luciana, que inquestionavelmente é uma professora maravilhosa, né? Mas agora mudaram os professores do terceiro semestre, vocês têm 2 professores muito bons, que é a Samira e o professor Welton. Né? Então, eu não sei se eles estão abordando o eletrocardiograma agora, mas há alguns anos atrás, os professores até se aposentaram, eles não abordavam o eletrocardiograma. Então, eu não sei, se estiver abordando, ótimo, que é mais reforço, porque vocês vão ver eletrocardiograma agora, e depois, quando chegarem lá no internato, vocês vão receber o eletrocardiograma na mão, e quem está lá com o preceptor de vocês vai partir do princípio que vocês já sabem. Então, se vocês puderem fazer um curso de eletrocardiograma por fora, tá? É bacana. Tem muito curso de eletrocardiograma oferecido online, e que são muito bons. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena, porque, independente do que vocês vão seguir, né, eletrocardiograma permeia por todas as modalidades médicas, né? Então, eletrocardiograma é universal. A senhora oferece, professor, esse curso na faculdade? Eu? Ah, não, Sim. não. Eu não ofereço e a faculdade também não oferece. Esse curso é por fora, filho. Esse curso é um curso que vocês têm que procurar por fora. Os veteranos de vocês devem saber indicar, tá? É muito importante que vocês façam esse curso de eletrocardiograma. Tá? Eu acho que é importante para a formação de vocês, inclusive para vocês lá na frente, quando chegarem no internato, porque assim, o preceptor de vocês não vai ter tempo de ficar ensinando detalhes para vocês do eletrocardiograma. Tá? Então, aqui eu dou as bases do eletrocardiograma, as bases eletrofisiológicas, trabalho esses exercícios com vocês, mas assim, a prática da arritmia, de vocês ficarem vendo eletro é banco de imagens. Tá? Então, é bacana que vocês façam um curso de eletrocardiograma, tá? Se vocês puderem arranjar um tempo de fazer, é uma coisa que vai acrescentar muito a vocês, independente se vocês vão fazer neurofisiologia, se vocês vão fazer neuro, se vocês vão fazer endócrino, pediatria, o que for, cirurgia, principalmente, eletrocardiograma é muito importante, então eu acho bacana vocês fazerem, certo? Muito bem. Outra importância do eletrocardiograma, ele permite a detecção de anormalidades de condução, como bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo. Paciente com doença de Chagas tem muito bloqueio de ramo. E esses bloqueios de ramo, muitas vezes, são em função de uma fibrose nessa região de condução do impulso, tá? Ele é usado como ferramenta de triagem para doença isquêmica do coração, durante um teste de estresse cardíaco, como eu citei o exemplo do meu marido para vocês. Ele pode ser útil na detecção de doenças não cardíacas, como embolia pulmonar, hipotermia, tá? A gente tem uma situação na clínica, que é o corpo pulmonale, que é uma doença cardíaca do lado direito do coração, mas que não é uma doença primária do coração. Ele é em consequência do enfisema pulmonar, tá? Então, ele é importante para isso, tá? E é um método de investigação, como eu falei no início, complementar, que deve ser analisado sempre dentro de um contexto clínico amplo, tá certo? Então, o paciente, ele tem uma frequência cardíaca muito baixa, sim, mas ele toma beta-bloqueador. Então, o fato dele tomar o beta-bloqueador, que geralmente toma quem tem doença coronariana e é hipertenso, né, junta as duas coisas, então ele toma o beta-bloqueador, tá? Então, isso induz a queda da frequência cardíaca sem ele ter nenhuma desautonomia, certo? Então, é importante o contexto clínico, tá? Então, como é que a gente avalia eletricamente esse coração? Certo? Então, a gente tem que ponderar sobre a localização do coração, a rotação e os planos geométricos, tá? Forças externas ao coração, ou seja, o movimento da caixa torácica, a compressão da caixa torácica, o movimento, né,
isso tudo geram forças externas sobre o coração e faz com que eles girem ao redor de eixos, tá? Eixo longitudinal e transversal, tá certo? Num plano antero-posterior, tá? Através da análise desses eixos transversal e longitudinal, nesse plano antero-posterior, a gente fica claro para todos nós a simetria das câmaras cardíacas. Então, esses eixos são os que direcionam, por exemplo, os cortes, as janelas que a gente vai observar no eletrocardiograma, no ecocardiograma. Tá? Então, o ecocardiograma, ele visualiza a estrutura do coração e a hemodinâmica do coração. Tá? A atividade elétrica do coração é eletrocardiograma. Quando a gente faz o ecocardiograma, a gente tem um monitoramento elétrico do coração. Mas o objetivo do ecocardiograma é avaliar as estruturas do coração, e aí a gente pensa em parede muscular, pensa nas válvulas, pensa nos grandes vasos, e avalia também a hemodinâmica, ou seja, o fluxo de sangue pelo coração, pelas diversas estruturas. Tá certo? E aí a gente pode observar esse coração num eixo transversal, tá? Como no eixo longitudinal. Então, longitudinal é como se eu estivesse abrindo o meu coração. E o transversal é como se eu tivesse... Imagina uma garrafa que eu corto ela e ela vira um copo embaixo, tá certo? Então, são janelas de visualização diferentes e que permitem análises diferentes, tá certo? Muito bem, isso é uma coisa. Além disso, a gente pode avaliar o coração, tá? Sobre planos, sob a ótica de planos geométricos, tá? Que são extremamente importantes para a eletrocardiografia, tá? Pois são nesses planos, é sobre esses planos geométricos que eu vou posicionar os meus eletrodos, tá? Então, eu tenho o plano frontal, você de frente para o espelho, então, o que você está vendo é o plano frontal, tá? O plano frontal te permite uma visão da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima e de cima para baixo, tá? O plano horizontal é como se você se cortasse ao meio, tá? Que nem o mágico faz com aquela mocinha que fica dentro daquele caixão, tá? Ele corta ela ao meio. Aí você vê, novamente, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da região anterior para posterior e da posterior para anterior. E o sagital é quando você fica de lado para o espelho, tá certo? Então, é a sua silhueta lateral. No eletrocardiograma, a disposição dos vetores elétricos eles são avaliados no plano frontal e no plano horizontal. O plano sagital não adiciona nenhuma informação, tá? Aos vetores elétricos do coração, tá? Então, a gente está finalizando essa primeira parte. O que está por trás desses conceitos básicos de eletrocardiografia? Tá? Princípios da física. Tá? Vamos lembrar do dipolo, a teoria do dipolo. Tá? Duas cargas de mesma intensidade, porém de sinais opostos, separados por uma determinada distância. Isso traz o conceito do dipolo. O miócito, ou seja, miócito, uma única célula muscular cardíaca, tá? Uma única célula muscular pode ser considerada um dipolo, tá certo? Então, aqui eu tenho um miócito cardíaco. Aonde está o dipolo aqui? Tá nessa região que está carregada positivamente e nessa região que está ainda carregada negativamente. Significa que essa região despolarizou, e aí eu tive um aporte de cargas positivas para dentro dela, e aí agora o meio intracelular se torna positivo em relação ao meio extracelular, mas essa região ainda não despolarizou. Então, a direção da onda de despolarização está sendo dessa região aqui, da esquerda, para a direita. Então, esse miócito aqui é uma célula só, não é o coração. Aqui eu tenho representado somente o miócito. Eu estou indo com essa onda da região despolarizada para a região polarizada. E, por convenção,
o sentido do dipolo vai ser da esquerda para a direita, porque a cabeça do dipolo, da seta do dipolo, ela é sempre voltada para o lado positivo, tá? E a cauda para o lado negativo. Tá certo? Alguém quer falar? Pronto. Então, aqui está a despolarização. Aí eu despolarizei toda essa célula, né? A onda de despolarização foi nessa direção. Como isso é uma célula, não é o órgão, eu vou começar a repolarização por onde eu comecei a despolarizar. Então, se eu comecei a despolarizar no canto esquerdo, eu vou começar a repolarizar também no canto esquerdo. Tá certo? Então, a repolarização agora vai começar também da esquerda para a direita. E aí, para repolarizar, a minha célula volta a ter um potencial interno negativo em relação ao meio externo. E aqui está positivo internamente, porque ainda está despolarizado. Sendo que a onda de repolarização, ela está indo da esquerda para a direita. Ou seja, eu comecei a despolarizar aqui, então eu vou começar a repolarização por aqui. Mas o dipolo agora, ele vai estar ao contrário. Por quê? Porque agora a região externa positiva está aqui. E a negativa está aqui. Então, o sentido do dipolo agora vai ser da direita para a esquerda. Tá certo? Pronto. Então, isso é numa célula só. Sendo que a coisa muda um pouco quando a gente pensa no conjunto de miócitos que compõem o coração. E é isso que a gente vai ver. Tá? Mas o que eu quero que fique aqui para vocês? É a questão da ideia do dipolo. Tá certo? Onde o vetor vai estar sempre com a cabeça apontando para o lado positivo. Tá certo? Muito bem. Então, para a gente finalizar, vamos finalizar aqui com essa figura, tá? Sim, esse livro, eu vou mostrar para vocês no final da aula qual é. Eu nunca, não, isso também não tem novidade nenhuma, né? Eu não achar um livro na internet, isso é fácil, né? Eu não tenho essas habilidades. Apesar de que no outro dia um aluno meu me mandou um link que podia baixar livros, e aí tinha limite de livros. Aí eu baixei um monte de livro, cadastrei o meu marido no computador dele, baixei um monte de livro pelo computador dele, depois fui no computador da Taizinha, fui na casa dela, cadastrei lá e também baixei um monte de livro. Mas esse livro de eletrocardiograma, que eu gosto muito, que inclusive é da onde eu tiro essas figuras, ele, até pouco tempo, os alunos não tinham achado na internet. E se vocês não acham, que realmente não tem, é o livro de Eletrocardiograma, Abordagem Didática, do Paulo Sanches e do Paulo Moffa. Ele é muito bom livro, mas eu vou mostrar para vocês, para ver se vocês acham na internet. Está até aqui o nome dos autores do livro, Eletrocardiograma, uma abordagem didática. É um livro azul, fininho, muito bom. Então, vamos ver o que ele quis fazer aqui, o que eles quiseram ilustrar para a gente, tá? Muito bem. Aqui eu tenho um miócito, tá? Esse miócito está em repouso. Aqui está tudo negativo aqui dentro e positivo do lado de fora, certo? O que foi que ele fez? Ele colocou eletrodos em posições diferentes, tá? É 1, é 2 e é 3, tá? Muito bem. Então, ele vai estimular esse miócito cardíaco e vai registrar essa onda de despolarização em 3 eletrodos diferentes. É 1, é 2 e é 3, tá certo? Então, 1, 2 e 3. Muito bem. Ele inicia a despolarização nesse ponto, tá certo? E esses eletrodos vão registrar a propagação dessa onda. Muito bem. Quando ele despolariza essa região interna, essa região fica positiva em relação a essa região aqui, tá certo? Então, aqui do lado de fora é negativo. Então, aqui vai estar a cauda do meu dipolo e a cabeça do meu dipolo vai estar para cá.
Esse eletrodo E1, ele vai estar vendo a cabeça do dipolo, porque a onda de despolarização está se propagando da esquerda para a direita. Então, está ficando negativo aqui. Então, a cauda está para cá e a cabeça do dipolo está para cá. Então, eu vou registrar uma deflexão positiva. Mas ela é pequena, porque eu estou distante do início da despolarização. Vamos olhar o E2. O E2 está vendo a cauda do dipolo, porque a onda de despolarização começou aqui, então aqui está ficando positivo internamente em relação ao meio externo, que agora se torna negativo. Como esse eletrodo está muito próximo dessa região, está muito próximo do dipolo, ele vai fazer uma onda de deflexão negativa grande, porque o que ele está enxergando é a cauda do dipolo. O dipolo está indo embora para ele. Então, ele faz uma deflexão positiva. Esse eletrodo E3, ele está perpendicular ao dipolo. Ele não está vendo a setinha, a cabeça do dipolo. Ele não está enxergando isso aqui, como está E1. E1 está aqui na frente vendo ele. O E3 está aqui, perpendicular ao dipolo. Então, mesmo estando no meio do caminho do dipolo, tá certo? Ele faz uma pequena deflexão positiva, porque ele é perpendicular. Então, assim, quando a gente está parado de frente para um caminhão ou para um ônibus, a gente está vendo nitidamente a frente daquele veículo. Se você está parado na lateral, você vai ver, óbvio, a frente dele, mas não com a nitidez de como se você estivesse na frente. Tá certo? Muito bem. Aí essa onda de despolarização continua se propagando por todo o miócito. Tá certo? E aí, E2 consegue visualizar ele indo embora. Vai ter uma hora que ela não vai conseguir mais captar o sinal desse dipolo. E aí o que vai acontecer é que ela vai começar a retornar para a linha de base. O E1, quanto mais esse dipolo se aproxima dele, maior vai ser o sinal captado. E o E3, no momento em que ele passar por E3, como E3 é perpendicular, ele vai começar a perder a intensidade desse sinal. Tá? Mais ou menos aqui na metade. Vamos aqui para o 4. Quando eu chegar na situação 4, eu estou com toda minha célula despolarizada. Então, o que aconteceu com E1? E1 captou toda a variação de voltagem de forma positiva, porque o dipolo estava com a cabeça voltada para ele, vindo na direção dele. No momento em que despolarizou tudo, esse sinal volta para a linha de base, porque agora não está tendo variação de voltagem, ele fica aqui. O E2 estava captando, ele tinha uma amplitude grande, porque ele estava muito próximo do início da onda de despolarização. Então, ele começa a captar um sinal grande. Depois, esse sinal acaba, ele não tem mais diferença de voltagem para captar, e ele volta para a linha de base, ele desliga. Acabou o sinal. E o E3? O E3, ele capta um pequeno sinal quando o dipolo vai se aproximando dele, e depois um pequeno sinal negativo quando o dipolo vai se afastando dele. Depois, esse sinal acaba. Por que ele acaba? Porque não tem mais dipolo, porque aqui do lado de fora está tudo negativo e aqui está tudo positivo. Certo? Aí, essa célula passa para a situação 5, onde eu começo a repolarizar esta célula. Eu estou falando de célula, não estou falando de órgão. E aí ele começa a repolarizar por aqui. O que significa que agora o meu meio interno vai ficar negativo em relação ao meu meio externo. Então, meu meio externo agora passa a ser positivo. O que vai acontecer agora?
a cabeça do dipolo vai estar para o lado de cá. Porque a cabeça da seta do dipolo está sempre do lado positivo, isso é convenção, e a cauda do lado negativo. Então, o que vai acontecer? Vai ver agora o dipolo se afastando. O dipolo é no lado externo, tá? É o movimento das cargas do lado externo. Então, vai ver agora a cauda do dipolo. Então, ele vai fazer uma deflexão negativa. Já é 2, tá próximo da região que começa a repolarizar. Então, ele vai começar a fazer uma deflexão positiva. E aí, essa onda de repolarização vai se propagando para o lado direito. Como que fica E3? E3, inicialmente, ele vai estar vendo uma deflexão negativa, porque ele vai estar vendo o quê? A cauda do dipolo, que está virada para E2. Aí essa onda de despolarização se propaga, de repolarização se propaga, com o eletrodo ficando para E3 e E1 cada vez mais evidentemente negativo. Tá certo? Até que o sinal encerra, porque toda a onda e toda a célula já repolarizou. Aí tem uma pergunta interessante aqui. Isso é um defeito entre aspas. É porque ele quis trazer isso mais próximo do que acontece do coração como um órgão. Você vai perguntar, poxa, se é a mesma célula, por que a onda de repolarização tem uma amplitude tão menor do que da despolarização? Isso não deveria acontecer, porque a gente está trabalhando com uma célula só. Então, o esperado, se isso aí fosse um experimento real, tá? Não fosse um esquema, que a onda de repolarização, que é essa aqui, tá? Aqui, 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 ela fosse da mesma amplitude que a da despolarização. Mas eles quiseram trazer isso mais próximo do coração. Por quê? Porque quando o ventrículo começa a repolarizar pelo epicárdio, que é a região externa, a grande massa ventricular, que é o endocárdio, está despolarizada. Então, isso amortece a amplitude da onda de repolarização, tá certo? Mas aqui ele quis mostrar para a gente qual é o objetivo dessa figura. Mostrar para a gente por que a mesma atividade elétrica, dependendo do ponto que você observe, ela vai se apresentar de forma diferente. Então, o eletrodo que melhor me mostra a variação da atividade elétrica na despolarização, quem é? É E2. Então, eu observar daqui é onde eu vejo o evento da melhor forma. E3 já não me deixa ver tão bem. E1 eu vejo, mas vejo numa amplitude menor. Então, o eletrocardiograma, né, os eletrodos, a gente coloca os eletrodos em vários locais diferentes para observar o mesmo fenômeno de posições diferentes. E para que isso? Para enlouquecer a gente aprendendo eletrocardiograma? Não. Para permitir ver nuances e detalhes dessa atividade elétrica. Então, vamos lá, olha só. Vamos nos reportar naquela sala de aula lá na faculdade de medicina, tá certo? Se eu estou de frente para a turma, eu tenho uma visão geral da turma, tá? Se eu me posiciono próximo à porta, encostado na quina da sala, e olho a minha diagonal, eu vou ter uma visão muito boa do pessoal que está à esquerda, mas não vou ver muitos detalhes do pessoal da direita, do canto da direita. Por quê? Porque o pessoal do canto da direita não está de frente para mim, como agora está o pessoal da janela. Aí eu vou agora e vou lá para o lado da janela e fico enviesada, na diagonal, olhando para o pessoal da direita. Eu estou vendo a mesma turma, sendo que de ângulos diferentes, tá certo? Então, quando eu estou fazendo isso, tomando conta da prova, eu estou vendo se o pessoal da direita está colando.
Aí o pessoal da esquerda cola porque eu não estou vendo direito. Quando eu vou lá para o outro lado, o pessoal da direita cola porque eu estou vendo bem o pessoal da esquerda. E o pessoal do centrão se lasca, porque eu estou sempre vendo bem o pessoal do centrão, entendeu? Então, o que ele está mostrando aqui é isso. Eu estou vendo o mesmo fenômeno, despolarização e repolarização, sendo que de locais diferentes. E isso me permite, no eletrocardiograma, ver algumas arritmias, por exemplo, alterações ventriculares de atividade elétrica ventricular, é muito bom a gente ver nas derivações unipolares, V1 a V6, precordiais, muito mais do que, por exemplo, nas bipolares. Então, são formas diferentes, por a gente avaliar em planos geométricos diferentes, de avaliar o mesmo fenômeno, mas com mais nitidez em algumas posições do eletrodo, tá certo? É isso que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Já são, para variar um pouco, são 10 horas, né? Eu estou sempre extrapolando, né, o horário. Deixa eu pegar aqui o livro para vocês, para mostrar para vocês. Ai. É esse livro aqui, vocês estão vendo? Eletrocardiograma, uma abordagem clínica, é do Paulo César Sanches e Paulo Moffa. Tem um outro que eu gosto muito também, que é do Tranchese. O Tranchese, ele escreveu esse livro junto com o Paulo Moffa e o Paulo Sanches, sendo que esse livro aqui costumava ser cerca de 3 vezes mais caro do que esse que eu mostrei para vocês. Esse aqui é um livro mais avançado, ele tem princípios da eletrocardiografia, ele fala de eletrofisiologia, ele é um livro mais completo. Mas, para iniciar, eu gosto muito desse aqui, tá? Tem um livrinho que esse a gente acha o PDF fácil, que é um laranjinha, o autor é o Dublin, Dublin. Eu esqueci o título dele, mas é alguma coisa de eletrocardiograma. Enfim, ele é bem tranquilo. Muito facilzinho mesmo. Ele é um livro antigo, a gente vê pelas fotos, na época não existia eletrocardiógrafo computadorizado, era tudo no papelzinho, na tira de papel, mas ele é um livro muito didático. Tanto é que esse livro tem séculos, e até hoje ele roda entre vocês, tá? É um livrinho de capa laranja. Eu só não lembro o título, mas o autor é o Dublin. Se vocês botarem ECG Dublin, vocês vão achar, tá? Então, assim, vejam se vocês encontram esse aqui, que vocês têm essa capacidade já disponível, tá? Eletrocardiograma, uma abordagem clínica, uma abordagem didática. Paulo Sanches e Paulo Moffa, tá? O do Tancredi é o Dublin, esse nome mesmo, tá? Eu vou disponibilizar o título desses livros para vocês agora aqui no chat, mas deixa eu botar aqui para vocês. Qualquer livro de eletrocardiograma serve, tem muitos livros de eletrocardiograma na internet. É porque esses em particular, eu acho que eles são mais didáticos, tá? Mas, assim, tem muito livro bom, nossa, na internet, tem muita apostila de exercício, tá? Muita coisa boa mesmo. Vocês vão encontrar, porque vocês